Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de abordar um assunto que não é muito bem visto aos ouvidos de muitos, principalmente aqueles que têm comichões nos seus ouvidos, que só querem ouvir o que dá prazer, porque tem coceira, né? Aquela coceirinha gostosa nos ouvidos, mas é preciso falar. E como ministro do Evangelho, eu gostaria de abordar esse assunto com a graça de Deus, com bastante temor e tremor, sempre com a ajuda de Deus. O título é Não ao alcoolismo. Não ao alcoolismo. Muitos usam texto da Bíblia, textos recortados, para querer justificar o vício da bebida alcoólica. E isso tem crescido muito nos templos, nas igrejas locais. Muitos pastores até fazem uso, outros estão sofrendo para combater. Aqueles pastores piedosos que querem ver realmente uma igreja santa que vai morar no céu, têm sofrido muito com esse tema, alcoolismo. E eu vou citar pelo menos 3 textos que refutam. O primeiro dá até a impressão que a Bíblia está legalizando o uso do álcool ou do vinho embriagante. Mas com a ajuda da Bíblia de Estudo Pentecostal, que foi editada na edição brasileira, pelo nosso querido e saudoso pastor Antônio Gilberto, eu vou deixar que a voz do servo de Deus nos auxilie nesta manhã, pela graça do Espírito Santo. Então, nos 2 primeiros versículos, diz assim, Provérbios 31, o verso 6 e o 7. Preste bastante atenção. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembrem mais. Dá até a impressão, lendo assim de uma forma por cima, superficial, como eu já disse, que a Bíblia está legalizando o uso do vinho e está orientando os reis aqui a dar bebida àqueles que estão morrendo, àqueles que estão perecendo. Mas preste atenção no que diz o comentário no rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal. É inadmissível que o escritor inspirado tivesse a intenção de aprovar ou prescrever o embriagamento como meio de alguém esquecer-se dos seus problemas ante a aproximação da morte. A receita de Deus para a aflição é o ser humano buscá-lo em oração e não recorrer à bebida embriagante. Nós vamos encontrar várias referências, Deus nos dizendo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e assim por diante. Esse versículo pode ser interpretado como uma expressão irônica, certo? Uma expressão irônica, significando que a bebida forte tem a ver com aqueles que já arruinaram a sua vida e que não têm esperança.
e não com os reis e governantes sábios que devem ser totalmente abstinentes. Os versículos 8 e 9, eu vou ler, 8 e 9. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Esse é o dever de todo governante e rei, e não da bebida forte, embriagante, totalmente alcoolizando uma pessoa. O modo apropriado de se lidar com os prejudicados, cujos direitos foram violados, é: o justo deve defender os direitos dos injustiçados. Recomendar a embriaguez para ajudar alguém a esquecer de seus problemas não o solucionaria, antes criaria mais problema. A tentativa de aliviar problemas através da embriaguez pode ser método do mundo, mas não de Deus. Então, aquela história de vou afogar as minhas mágoas num copo de bebida, de uma garrafa de cerveja, ou seja lá o que for, não funciona, meu amigo, não funciona, meu irmão. O método ainda é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas alguém pode justificar também, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 5, eu vou ler, capítulo de número 5 e no verso de número 23, que diz assim: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aqui, devido ao tempo, eu não quero fazer esse vídeo muito longo, me estender muito, mas Paulo estava dizendo a Timóteo para ele usar o vinho como meios medicinais. E veja que Timóteo não tinha o hábito de usar vinho. É só ler o versículo. Não precisa de nenhum comentário, de querer aprofundar mais. Uma leitura simples, humilde, através do Espírito Santo, nós vemos que Timóteo não era dado ao vinho. Timóteo não bebia. Então, ele, devido àquela água, aquele excesso de alcalina que tinha ali na cidade de Éfeso, Paulo, então, recomenda, porque ele começou a ter crises estomacais, ele, então, recomenda que ele tomasse não a água pura, mas tomasse com um pouco de vinho. Veja que Timóteo ainda misturava o vinho na água. Irmãos, amigos, querer justificar o vício, a bebida, baseado nesse texto, é distorcer a palavra de Deus. E para finalizar, eu gostaria de deixar mais um versículo, Timóteo, capítulo de número 3, e o verso de número 3, que diz assim: não dado ao vinho. Aqui, Paulo está orientando as qualidades, qual o perfil dos bispos e diáconos antes de serem chamados para o ministério. E um dos requisitos era não ser dado ao vinho. Candidato que gosta de um gorozinho, de um copinho, não serve para o ministério. Já dizia aquela propaganda antiga, né? Uma escola puxa a outra, não é verdade? Se ele gosta de um golinho, daqui a pouco ele está bebendo um golão. E todos aí fora, qualquer entidade que cuida de alcoólicos anônimos, eles são unânimes ao dizer que o viciado,
aquele que se tornou um doente alcoólatra, teve o primeiro gole. E aqui, olha, um breve comentário na Bíblia de Estudos Pentecostal sobre esse versículo não dado ao vinho, significa ao lado do vinho ou perto do vinho. Como se trata de obreiro, ei, obreiro, fica longe do vinho. Ei, você que dirige igreja, pastor, evangelista, fica longe do vinho. Não senta perto do vinho. Deus não aprova. Deus não se agrada. O vinho embriagante faz mal para a igreja, faz mal para os obreiros. E nós temos o padrão de Deus e não o padrão do mundo. Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, te agradeço mais uma vez, Senhor, por ter falado a tua palavra, que ela chegue aos corações, Senhor. Que muitos, Senhor, que nesta hora me ouviram, e aonde chegar, Senhor, esse vídeo, esse áudio, que o Senhor possa trabalhar nos corações. A tua volta se aproxima, Senhor. E a bebida alcoólica tem tirado a santidade de muita gente, de muitos obreiros, de muitos crentes e membros de igreja. Também alcança, Senhor, aqueles que não chegaram ao conhecimento do Evangelho. Ó, Senhor, faz uma obra, que a tua paz e a tua graça fique com todos nesse dia. Amém. A todos a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.